torcedores até tirariam as aspas aí, né? Estão devendo. Estão devendo, né? É que o Pablo, muito pela questão das lesões, né? Sim. O Pato a gente já pode colocar em perspectiva mais o que é a dificuldade dele de estar inteiro no trabalho e focado para desempenhar da melhor forma. Mas é um São Paulo que não pode ter o Diniz como refém dos nomes, né? Acabou não tendo a oportunidade de utilizar esses jogadores no princípio de trabalho, que já tinha Libertadores muito cedo, ficou refém de utilização de Diego Souza e Nenê, por exemplo, e a gente viu no que deu o princípio de ano do São Paulo na última temporada. Eu acho que o Diniz, ele precisa, para o que é o modelo, com a bola, quanto mais jogadores de qualidade, melhor. Mas esses jogadores precisam de uma mobilidade. Eles precisam de algum tipo de resposta no momento que o time perde a bola, para que seja possível pressionar ainda com um time alto, né, dentro do campo do adversário e fazer essa retomada. Não precisar o tempo todo correr para trás para entrar em organização defensiva. A transição defensiva pode ser um problema se o time for muito pesado, né? Passa por um meio-campo com o Hernanes. O Tietchan não é pesado, mas o meio-campo é um meio-campo mais exposto. Tem qualidade. Se você falar do Hernanes, do Daniel Alves, Juan Fran pelo lado. Então, assim, essa composição é um grande desafio. Dentro do Campeonato Paulista, a tendência é funcionar melhor. Você tem mais qualidade, define melhor as jogadas, tem volume, é óbvio que tem, mas quanto mais o ano avança e os desafios crescem de tamanho... O time ficou mais forte do outro lado, né? Exatamente. Que é isso que o Grafa falou, não tem muita proteção ali na zaga, né, Grafa? Tem muita gente boa do meio para frente, até nas laterais. Tem o Juan Fran tá jogando agora como lateral, ele recompõe bem, o Daniel Alves é um ala ali, praticamente um camisa 10 também, que é mais ofensivamente também, ou seja, tem essa dificuldade do São Paulo, né? Mas é começo de temporada, aquilo que nós falamos, começo de temporada ainda tudo está se acertando, a condição física não é a mesma, os times grandes, a gente viu o Atlético agora com dificuldade com o Coimbra, né? Isso. Coimbra, o São Paulo com a Ponte, porque é aquilo que eu falei já, os times do interior que conseguem fazer uma pré-temporada mais longa, estão treinando desde dezembro, assim, eles chegam um pouco melhor preparado tecnicamente, fisicamente que os outros clubes. E aí, com o tempo, vai se adaptando. Mas a dificuldade no começo da temporada é normal dos clubes, chamados clubes grandes. E será que esse ano a gente pode esperar também mais do Profeta, que, de certa forma, também ficou devendo ano passado, porque não conseguiu ficar na plenitude física durante o ano? Ele chega ali perto do torneio da Flórida e já viaja com o time, já joga, aí na volta fica naquele entra e sai. E eu acho que muita gente esperava o Hernanes Salvador de 2 anos antes, que foi o de 17. Sim, né? da reta final, da luta contra o rebaixamento, né, o trabalho do Dorival. Eu acho que o Hernanes, ele se aproxima, ele vive uma queda física, ele vive uma queda de desempenho, a questão da idade, e lidar com isso não deve ser muito fácil, ainda mais para um jogador que cumpre uma área de campo enorme, né, dentro dos jogos, que tem chegada como característica, mas que tem que recompor, que tem que ocupar espaço, proteger a frente da própria chuta área. de fora, tem que ter perna, né? Você imagina o área constante, né? Que ele é obrigado, ou que ele se imagina capaz de fazer. É o que o Pedrinho falava quando você imagina o final da carreira. E o Grafite teve uma passagem recente por isso. Você tem na cabeça o que tem que ser feito, você sabe o que tem que fazer e o corpo não responde. O corpo já não acompanha tanto a cabeça, é complicado. Mas o Hernani, eu acho que é mais a questão física dos anos que ele atuou no futebol chinês também. Isso pesa bastante também, a condição física, o nível técnico, o nível de jogo do futebol chinês para o brasileiro, né? Quarta e domingo. E o Hernani era um jogador que é importante para o São Paulo, que era depositado muita esperança nele, ele não conseguiu entrar em forma quando precisou dele. E a gente espera que ele possa voltar a atuar. Outro jogador que eu acho muito importante no elenco do São Paulo também, que o São Paulo poderia recuperá-lo, era o Everton também. Em 2018, o Everton foi um cara fundamental naquela campanha do São Paulo. Desfalcou muito o Flamengo e fez muita diferença para o São Paulo positivamente. Né? E depois caiu um pouco de produção, né? Teve muito, as lesões também. Outro jogador que... E o Everton, eu lembro, em 2018, ele era um dos poucos jogadores de futebol brasileiro que fazia com maestria tanto esse lado do campo, tanto ofensivamente como defensivamente. Ele recompõe muito bem, ele faz o equilíbrio defensivo e chega forte no ataque. Né? Ele chegou a ser termômetro no São Paulo uma época. Isso. Assim que chegou, ele jogava bem, o São Paulo ia bem. 2018, ele jogava mal, o São Paulo ia mal. Aquela época que o São Paulo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, ele com o Diego Souza, com o Nenê, eles estavam, o Hernani, o Everton era o principal destaque do São Paulo naquela época. E se eu não me engano, é que já vai fazendo tempo, a gente também não vai ficando mais novo, a cabeça começa a dar uma falhada.
Eu acho que a última temporada do Hernanes na China, ele nem jogou muito nessa temporada. Não. Ele veio sem jogar lá há meses já. Que facilitou a liberação. Já, né? E aí é difícil mesmo pro cara. O Grafa falou, a intensidade é muito alta, né? A intensidade alta, o nível técnico é muito alto, o quarto e domingo também exige muito, né? Porque você não treina quarto e domingo, você não tem tempo de treinar. Mas mais na base da conversa ali, e o Hernani a gente sabe, ele não é um jogador leve, é um jogador que depende muito da condição física dele. Quando ele não está bem fisicamente, ele não consegue render. Pois é. As profecias também não saem com tanta facilidade. A lucidez já não está igual, né? É um estilo de futebol, né? Um modelo, uma forma de atuar que privilegia o jogador de qualidade. Então, de certa forma, é como se o Hernani estivesse protegido pelo entorno quando o São Paulo tem a bola. Sim. Muita gente se movimentando, ele é capaz de participar ativamente bem do jogo. A questão é que não tem como não atrelar o que vai ser a performance de cada um desses bons jogadores do São Paulo a uma evolução coletiva da equipe, né? Esses caras vão depender de um São Paulo competitivo. Se isso for atingido dentro do trabalho do Diniz, fatalmente eles vão dar respostas mais positivas do que o Hernandes, por exemplo, do que ele deu em outro momento na chegada, né? Voltando mais uma vez da China. Quem balançou as redes e foi aplaudido pela torcida, Arboleda, depois daquela confusão, aquela aposta que ele fez com um amigo, ele botou a camisa do Palmeiras, e aí isso, a rede social não perdoou, a torcida ficou muito chateada, só que na época teve o caso do goleiro Jean, que aí o negócio ficou assim um pouco disperso, mas hoje ele foi aplaudido pela torcida e muito abraçado pelos jogadores depois do gol e quando acabou o jogo também. A torcida esquece essas coisas, né, Grafa? Assim, o jogador vê que o cara tá se entregando, tá jogando com seriedade, tá marcando gols, tá fazendo dele. O Arboleda sempre mostrou profissionalismo, né? Sempre mostrou dedicação com a camisa do São Paulo e nunca foi um jogador de dar problema, né? Tanto fora de campo como em campo. Teve esse deslize aí das férias dele. É que hoje em dia com rede social é complicado. Antigamente poderia fazer isso, eu já vi muitos jogadores fazer isso, mas não vinha à tona a maneira que veio, né? Mas hoje ele se redimiu aí, fez o gol da vitória, jogou bem, é um jogador que tem ele mantém muito o equilíbrio da equipe. Tinha feito até na pureza, na brincadeira, não pensou que isso fosse repercutir dessa forma assim, não sei, né? Enfim, se a resposta vem no campo, né, a torcida... A melhor coisa que ele tem que fazer é responder no campo. Um exemplo perfeito, o Neymar nessa temporada. A torcida do PSG não queria ver ele pintado de ouro, porque ele fez de tudo para sair do clube. É que ele tá pintado de ouro. E aí, ele veio, tá jogando pra caramba desde que voltou, marcando gol todo jogo, dando assistência. A torcida voltou a aplaudir, né? A melhor resposta do jogador é dentro de campo. Não tá saindo em rede social, falar isso, aquilo. É dentro de campo. O torcedor vai reconhecer o trabalho dentro de campo, o empenho. Às vezes o cara nem faz gol, mas tá lutando ali, dando carrinho, o torcedor reconhece. Muito bem. Vamos ouvir o Pablo, não aquele do Qual é a Música, assim, vamos ouvir o Pablo. Parece que ele vai virar cantando assim, com aquela borboleta desenhada. Tem isso, Pablo? Vocês lembram, né? Só eu que sou velho aqui desse programa. Ai, meu Deus do céu. Podia ter um quadro com você assim, Rafa. Comigo? Aliás, aguarda. É todos nós, não. E com ele nada, é só tá conosco. Você diz que tá aqui sempre. Então, ele quer que eu faça o ATG fazendo parkour. Quem é o cara da música na bancada? Então, eu toco, você vira com a borboleta pintada assim, dublando. Entendeu? Não? Ó, vocês esperem que teremos quadros novos no Troca de Passes depois do Carnaval. Eu vou sair de férias, mas a galera vai ficar aqui trabalhando, fazendo esses quadros, e aí na volta já vai estar tudo pronto para você aí curtir novidades. Vai mudar o horário também, né? Vai ser o Se Joga nesse horário e o Troca vai para depois do Jornal Hoje. Porra, não é... É muito fácil. Pô, a gente podia fazer o Se Joga de vez em quando também. Só se jogar aqui na frente, quebrar as câmeras ali. Grafa maravilhoso. Que homem. Vamos pro Pablo. Roda aí. O Pablo, então. Pablo, por muito pouco você não fez um gol ali, né? Eu acho que foi por muito pouco mesmo, mas uma vitória importante, né? Me fala uma coisa, aquela fotinho que vocês fizeram com a Arboleda tem a ver com a foto ali que ele tirou, que deu a polêmica com a camisa do Palmeiras? Não tem nada a ver. Espontâneo ali? Não, isso aí já é passado. A Arboleda já pediu desculpa pro grupo, já pediu desculpa pra torcida, pra diretoria. Já sofreu as consequências, enfim. Ficou no passado, aquela foto ali é brincadeira nossa, não tem nada a ver com isso. A equipe está de parabéns pelo jogo, criamos
muitas oportunidades. O goleiro do time deles fez uma partida incrível. Foi difícil passá-lo hoje, mas a equipe está de parabéns porque, apesar de sofrer o gol no início, conseguimos ter a cabeça muito fria, muito tranquila para virar o jogo. Agora, se a temporada aqui, essa mini temporada em Araraquara, vocês saíram com 4 pontos, né? Sendo que tinha um clássico no meio. Qual que é a avaliação que vocês fazem? Cara, a gente queria sair com 6 pontos, a gente veio aqui para isso. Infelizmente não deu, mas dos males foi o menor, porque não perdemos. Isso já é focar, concentrar, trabalhar, treinar, porque temos um longo caminho ainda pela frente. Então tá, obrigado. Então, Tá aí o Caio Maciel entrevistando o Pablo. Pablo dá boas entrevistas normalmente, né? Ele é bem, Fala bem, um cara inteligente, articulado, assim. Ele é bem articulado, o Pablo sempre se caracterizou por isso, não só pelo futebol, mas por falar bem, se expressar bem e tá sempre falando aquilo que é esperado por